Professor. Você pode estar saudável, mas pode não estar metabolicamente pronto para engravidar. Tanto o homem quanto a mulher. E é por isso que eu convidei hoje meu amigo Alessandro. Alessandro, gente, é formado tanto em clínica médica, ele é médico formado em clínica médica, ele fez residência em nefrologia e, além de tudo, também trabalha agora com, após ter feito, né, pós-graduação em nutrologia, trabalha hoje com emagrecimento, com saúde da mulher, com reposição hormonal e me ajuda muito aí no preparo das minhas pacientes para a gente poder seguir com transferências embrionárias. Alessandro, seja bem-vindo, obrigado, meu irmão, por mais Obrigado pelo convite. uma vez, pela parceria de sempre e por vir aqui. Eu queria que você começasse introduzindo aí sobre essa questão aí metabólica, o que você faz, como que você entende sobre o que é metabolismo, né? O que isso pode impactar, o que é inflamação. Explica um pouquinho pra gente, até pra gente poder ir caminhando e trazendo mais aí um pouco sobre doença, sobre, enfim, né? Sobre o que a gente pode fazer para ajudar quem tá assistindo a gente. Perfeito, doutor Rony. Inclusive, essa é uma pergunta que eu fiquei matutando em casa. Gente, como que eu vou explicar inflamação, problemas no metabolismo de um paciente, que é a principal causa hoje em dia, né? Que tudo leva a isso no final das contas. Seja uma infecção, seja um processo inflamatório de baixo grau, como a da obesidade, o diabetes, por exemplo, ou uma doença ginecológica que é corriqueiro na sua rotina. Endometriose, síndrome do ovário policístico, né? E o grande ponto aqui é, você que está em casa tem que entender só duas coisas. Lembra de antioxidantes e oxidantes. Ponto. Isso são as duas palavrinhas-chaves aqui. O corpo ele tem que estar em perfeita harmonia. Um compensando o outro. Nem muito de um e nem muito de outro. E para você trazer uma analogia fácil para se entender esse ponto imagina só, eu chegando em casa, depois de um dia estressante de trabalho, totalmente instável psicologicamente, abro a porta e vejo minha esposa. Linda, maravilhosa, cheirosa, preparou um jantar pra gente com um bom vinho. A partir do momento que ela me dá um abraço, toda essa instabilidade, esse estresse meu, ele acaba. Eu fico estável. E como toda boa mulher maravilhosa que são, também permanece estável. Elas não vão se instabilizar por conta disso. E essa harmonia do que o corpo precisa. Os fatores oxidantes, eles são importantes pra gente. O próprio corpo, quando vai combater uma bactéria, um vírus, eles produzem esses fatores. Agora, sempre você vai ter os fatores antioxidantes para compensar, para deixar essa célula funcionando normalmente. O grande ponto é quando isso se instabiliza, seja pelo excesso de um ou de outro. E aqui a analogia ela vale pelo mesmo. Imagina eu chegando da mesma forma em casa, só que na minha sanidade mental, agora eu levei 10 amigos totalmente estáveis depois do trabalho, abro a porta e falo para minha esposa, amor, vamos fazer um churrasco na varanda hoje. E ela tá da mesma forma me esperando. Ela vai ficar estável? Não, vai voar prato na minha cabeça, quadro na minha cabeça. Então, assim, quando tem pouco antioxidante, para muitos oxidantes, a sinergia ela não vai acontecer mais. Então a célula vai sofrer, o DNA dessa célula vai sofrer, e não é só ali, como a gente está falando aqui de infertilidade, espermatozoide ou ovário, ou o óvulo dentro do ovário também. São as células do corpo, como o tabagismo no pulmão, por exemplo, né? Grande questão disso tudo não é só um processo inflamatório, uma pneumonia, por exemplo, que você tem cura e maravilha. O grande problema aqui são as doenças realmente mais crônicas, que ficam te inflamando ao longo prazo, como é o caso aí, por exemplo, da obesidade, que é uma doença inflamatória de baixo grau e que talvez você nem tenha sintomas, mas ao longo de anos ela pode sim piorar tudo, né? Então eu tentei resumir aqui de uma forma simples, mas e é importante, até achei excelente analogia, né? Mas além de tudo, é trazer a obesidade como uma doença. Perfeito. A gente vê, né, obesidade muito comum
E nem sempre é levado como doença. É claro que, além da obesidade, gente, a gente pode também trazer aí outras doenças inflamatórias, né? Como a endometriose, por exemplo, muito comum, né? Na minha vida da Principalmente. infertilidade, né? Mas, enfim, outras diversas doenças inflamatórias aí, como doença inflamatória intestinal, vamos lá, me ajuda aí, lipedema, Lipedema é né? Entre outro. outras, Diabetes, a inclusive, né? Que a própria gente diabetes. citou aqui. Então, realmente, isso são doenças metabólicas e que, de fato, vão atrapalhar, influenciar aí na saúde de várias células, inclusive nas nossas células aqui, é, apaixonantes, que é o espermatozoide, é o óvulo e são as células uterinas. E aí, como que isso... Tu quer falar alguma coisa? Pode falar. Inclusive, você deve pegar muito também as doenças autoimunes, né, doutor? Muito, Você muito, que muito. seleciona ali um perfil de público que não está conseguindo engravidar, você deve pegar Sem dúvida. torto e arrodo, né? Como a gente É, fala. é. Inclusive usando, às vezes, medicações quimioterápicas também que agridem diretamente, aumenta o estresse oxidativo. Exatamente. Que nada mais é do que o aumento desses fatores oxidantes. Né? Oxidantes. Perfeito. Eu queria só que você complementasse pra gente de como esses fatores podem influenciar ali na saúde, tanto da mulher quanto do homem, né? Na saúde reprodutiva, tanto da mulher quanto do homem. Perfeito. O grande ponto aqui é, sempre quando você tem esse aumento dos fatores oxidativos e não tem aí muito antioxidante, você não faz uma dieta muito legal, é sedentário, tá muito acima do peso, por exemplo, você não tendo antioxidante, essa célula que causa mal em excessos oxidantes, eles vão ter que procurar um lugar para se estabilizar. E eles vão procurar qualquer célula do corpo. E uma delas é o óvulo, é o espermatozoide. São as células que produzem o óvulo e o espermatozoide também, tá? Então, a lesão, ela pode ser na parede da célula, ela pode ser no DNA da célula, ou em qualquer ou na mitocôndria, que é onde ali produz mais energia na célula, né? É onde o metabolismo dela acontece. Acontece. Então, quando eles estão em excesso, ao longo prazo você pode começar a ter defeitos em qualquer um desses ambientes e aí não tem para onde correr, E é né? importante até, Alex, você trazer essas informações, porque é também com base nisso que a gente, né, tanto eu quanto vocês que trabalham nessa parte de medicina integrativa, focam até as suplementações, né? Muitas vezes na mitocôndria, muitas vezes para outras coisas. Então, a suplementação ela precisa ser direcionada para a doença de cada paciente. Não é Perfeito. receita de bolo, né? Então, dependendo da doença, a gente vai suplementar de uma forma ou de outra. Perfeito. E tá certíssimo. E o outro ponto importante aqui também, vai suplementar um endovenoso quando você precisa atuar de forma mais ativa, mais incisiva naquela situação, aquela paciente que está vindo fazendo tudo errado há muito tempo, né? Ou quando você não tem essa necessidade, a forma oral, seja numa dose mais baixa, numa dose mais alta, e isso por tempo determinado. Então, cada caso é um caso, você tem que individualizar. Não Tudo, tem né, na para nossa onde, não vida. tem para onde correr, né? E falando, aproveitando a palavra individualizar, acho que a gente podia seguir nosso papo aqui individualizando também. Acho que a gente podia falar sobre Vamos. a parte da saúde feminina, metabolismo, doenças, obesidade na mulher, e aí depois a gente caminha para a parte dos homens. É bom que a gente faz eles ficarem assistindo o podcast até o No final, final, né? entendeu? E Perfeito. vamos falando. Bom, você trouxe a questão obesidade como principal doença ali inflamatória. Como que hoje você faz o manejo dessas pacientes com obesidade, né, Uhum. que chegam no seu consultório? A gente sabe que pode influenciar em várias coisas. Resistência insulínica, receptividade do endométrio. É, São pacientes que costumam gastar mais dinheiro na FIV porque acaba subindo ali a quantidade de hormônios que a gente tem que usar. Como que você maneja essas pacientes quando elas chegam para você? não só hormônios, às vezes tem que fazer mais de uma vez também, Mais né? de um Porque não procedimento. conseguiu o processo dar certo, né? Exatamente. E a obesidade, ela é um tanto quanto complexa, mas você falou um ponto muito importante que é a resistência insulínica. A resistência insulínica hoje, ela é um caos na vida da pessoa. E aí entra o homem e a mulher, né? Como um gancho. Na mulher em si, a resistência, uma insulina alta, ela altera o metabolismo da mulher inteira e também o hormonal em si. O grande ponto aqui é a mulher que tem
uma obesidade com a resistência insulínica. Ou não precisa nem ser obesa, tá? Às vezes a mulher com SOP, Uhum. ela tem a resistência insulínica e não está acima do peso. Mas essa resistência insulínica, ela altera a cadeia hormonal inteira. Meninas, vocês têm que entender uma coisa importante. Tudo que acontece no ovário vai se refletir também no endométrio, que é a camada interna do útero, para receber aquele embrião. Então, se a alteração hormonal acontecer ali na produção daquele óvulo, vai alterar o endométrio de certa forma. E a insulina mais alta, ela aumenta a produção de estrogênio, que isso vai bloquear toda a cadeia hormonal da mulher. Consequentemente, o endométrio ele não se desenvolve e o óvulo também ele não vai se desenvolver da forma correta. Então, o grande ponto aqui é, tudo vai se alterar. Não tem para onde correr, né, doutor Ronald? Eu gosto de sempre falar assim, Alex, a síndrome de ovário policístico, todo mundo acha que o problema está no ovário, porque o ovário é o que está no nome, mas o ovário é o que sofre a consequência. Então, a resistência insulínica, muitas vezes decorrente da obesidade, não necessariamente, né, não obrigatoriamente, sim. Mas a resistência insulínica que vai lá no meu ovário, atrapalha o meu ovário a ter receptividade aos hormônios produzidos no cérebro e não deixa esse ovário ovular. Então, a resistência insulínica proveniente aí de obesidade ou não é um dos principais fatores para a mulher que quer engravidar de forma natural não conseguir. Então, tratar a obesidade em pacientes com resistência insulínica ou com síndrome de ovário policístico pode, não, né? É o primeiro caminho, do tratamento. É o terreno biológico que a gente chama, né? O terreno biológico tem que estar preparado para receber esse embrião. E o grande ponto interessante é que, falamos aí da síndrome do ovário policístico. Mas e a paciente que não tem e está acima do peso? Isso também acontece, só que em um grau menor, porque a síndrome do ovário policístico já tem uma produção muito alta de hormônio. A grande questão é, a obesidade inflama. Tudo que inflama, você vai machucar a célula. Então, aí o óvulo em si, ele já está danificado, de certa forma, se essa obesidade for a longo prazo, e a célula do endométrio também. Então, ele passa a não se desenvolver de forma correta. E o outro grande ponto é que a inflamação em si, ela bloqueia o efeito da progesterona também lá no útero, né, doutor? Exatamente. Então atrapalha a implantação. Atrapalha a implantação também. Então aí vira um caos, né? Exatamente. É um ciclo vicioso que acontece. E o quarto ponto aqui, né? A própria célula de gordura, ela também produz enzima que converte a testosterona em estrogênio, que aí termina de piorar tudo, né? Vira um caos de vez. Então, assim, estar acima do peso hoje, principalmente o IMC acima de 30, né, doutor Rony? É um prejuízo alarmante e, assim, não tem nem o que dizer. Para você hoje aumentar a sua chance de engravidar, seja naturalmente ou seja por FIV, né, de uma certa forma, você seria o ideal, né? Aí a gente traz aqui, né, doutor? Você pode até falar um pouquinho melhor sobre isso. Seria o ideal, mas nem sempre a gente tem tempo hábil para isso. Exatamente. A gente precisa, mais uma vez, individualizar e entender o momento de cada paciente. Eu tenho tempo e eu posso esperar com que essa paciente emagreça, desinflame, diminua a resistência insulínica, ótimo. Né? Inclusive, se eu estiver pensando do ponto de vista de gestação natural. Agora, pensando do ponto de vista de fertilização in vitro, eu também tenho tempo. Essa paciente, ela está disposta, ela está alinhada comigo para emagrecer, ou ela vai desaparecer e voltar daqui a 3 anos com o mesmo peso ou mais? Aí é o caos. Com menos óvulo e com óvulos mais velhos. Então, não existe atualmente uma recomendação de não iniciar tratamentos de reprodução humana por conta de pacientes que têm obesidade. O principal fator ainda é a idade da mulher. A gente pode somar e ter um melhor cenário? Sem dúvidas. Porque uma paciente com uma obesidade, principalmente obesidade grau 3, né? Daí em diante, sim, é uma paciente que vai me trazer mais dificuldades para coletar o óvulo. É uma paciente que esse endométrio não vai responder da melhor forma possível. Ela é uma paciente que vai gastar mais em medicamento. E alguns trabalhos mostram que a qualidade desses óvulos também pioram por conta de tudo que você falou. Mas ainda assim, eu gosto sempre de frisar, o melhor é uma paciente mais jovem. E o que a gente, né, trabalha muito junto eu coleto esses óvulos e depois que eu tenho o embrião, depois que eu tenho uma tranquilidade, entre aspas,
eu vou preparar o terreno para essa paciente engravidar. E aí é o momento onde eu peço socorro, né, e falo, meu irmão, me ajuda aqui, né, vamos desinflamar essa paciente, vamos trazê-la pra gente aumentar as chances, deixar esse corpo pronto e sedento por um embriãozinho, que a gente vai transferir em breve, e aí eu deixo isso sempre na sua mão. E aproveitando, quando essa paciente chega para você, eu queria saber o que você faz ali de manejo para esses pacientes. Quais são as opções, na verdade, terapêuticas para gente, para o pessoal também conhecer. Eu vou puxar até um link só da pergunta anterior para completar, principalmente para as mães que chegam no seu consultório. Aliás, futuras mães, né? Ou as mães que, na verdade, acabaram de virar mães, né? Porque sua taxa de conversão, graças a Deus, é maravilhosa. Essas mulheres, quando forem mães, ou as que já são mães e estão te assistindo porque tem uma filha que tem algum tipo de doença inflamatória, como a SOP, a síndrome do ovário policístico com endometriose, entendam, vocês precisam de conscientizar suas filhas. Essas alterações, elas não acontecem da noite para o dia. Como link para raciocínio, o diabetes e a pressão alta não causam um AVC e um infarto em 2 anos. É ao longo de 10 anos de desregulado. Então aqui o ponto é, a mulher que tem uma endometriose desde os 20, 25 anos, elas precisam de se tratar. E muitas das vezes os tratamentos para essas doenças, elas só amenizam a situação. Mas no fim das contas o processo inflamatório ainda está em atividade, você só não está sentindo. Então, cuidem dos seus filhos, cuidem de vocês, se vocês estão hoje nessa situação, 28, 25 anos assistindo aí o Dr. Rony a falar um pouquinho aqui sobre infertilidade, porque lá na frente vocês podem ter algum tipo de problema relacionado a tal situação. O grande ponto aqui, desculpa, o que o senhor tinha perguntado? Eu acabei falando e me perdi aqui. Eu tinha te perguntado sobre como que é o seu manejo, como que são as opções terapêuticas dessas pacientes que chegam no seu consultório com obesidade tentando engravidar. Na verdade, assim, o que eu queria trazer para o pessoal de casa é que dificilmente a gente vai conseguir uma implantação embrionária num ambiente completamente inflamado, né? E principalmente quando a gente tem falado ali de obesidade. Então eu queria saber assim, quando eu te encaminho a paciente por conta de alguma doença inflamatória, quais são as opções terapêuticas que você faz lá no seu consultório para a gente poder desinflamar e depois você me devolver para essa paciente, se Deus quiser, engravidar? Quais são essas opções? Vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa pergunta em 2 etapas. A primeira é que as pessoas que estão vendo aí de casa hoje podem até já começar. Tá Ótimo. Bom? Porque fica um ponto onde não fica aquela coisa subjetiva demais. E a segunda, porque você precisa de um colega especializado para isso. Perfeito. Né? Tá bom? Primeiro ponto, sempre quando a gente conversa sobre saúde, desinflamar, melhorar o metabolismo, a gente tem 4 pilares. Primeiro é o sono. O segundo é consumo de água, porque é por onde, junto com o fígado, você vai tirar todos os dejetos, vamos dizer assim, que o corpo produz, as células do corpo produzem. O terceiro é a alimentação e o quarto é a atividade física. Tudo que a gente faz no consultório hoje é baseado nesses 4 pilares. É para melhorar esses pilares, seja uma medicação ou seja uma instrução. Quando a gente parte aí para a alimentação de uma forma geral, obviamente que a gente vai precisar do colega nutricionista aqui junto com a gente, mas para você que já está em casa, qual é o principal fator aqui alimentar que vai te atrapalhar? Consumo, principalmente de industrializados. É aquela velha história, descasca mais, desembala menos. Pouco provável, e aqui eu vou fazer até uma brincadeira, de que você nunca vai ver uma pessoa obesa porque comeu muita banana. Perfeito? Sempre quando a gente fala de alimentos in natura, aqueles alimentos naturais que você está descascando, esses alimentos eles são ricos em minerais, fibras, carboidrato, alguns proteínas, mais carboidratos, né? A grande questão é, eles são complexos e geralmente os carboidratos deles não são simples, são realmente complexos. Simples eu estou falando que seria, por exemplo, o açúcar, né? Refinado. Então, se você só fizer essa mudança na sua vida, parar de consumir
algo que você está desembalando e só consumir o que você vai descascar, provavelmente você vai consumir a mesma quantidade e mesmo assim vai emagrecer e se sentir muito melhor. Então esse aqui é o ponto. Só que a gente precisa aí do nutricionista para calcular direitinho o déficit calórico, para você começar o seu emagrecimento. E de acordo com cada doença, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, é muito interessante que você consuma mais gorduras boas do que carboidrato, tá bom? Então esse detalhe precisa do profissional, não tem para onde correr. Sem dúvida. Tá? O segundo ponto que você já pode começar a fazer é atividade física. A gente já sabe que 150 minutos por semana, dividido aí em 3 etapas, 3 de 40 minutos, é o mínimo para a gente conseguir um início, né, de uma caminhada visando a saúde. E pode ter certeza, quanto mais você fizer, mais se aproximar de 240 minutos por semana, melhor vai ser o seu resultado também. Tá? Sempre lembrar que você pode variar entre alguma atividade física que seja cardiovascular, uma caminhada, uma corrida, bicicleta. Cuidado só com as articulações, para quem está começando, né? Procure um profissional, um educador físico, né? Exatamente. E com aquela atividade de força também, né? Que é para você estimular o músculo e não perder ele durante o processo de emagrecimento. Senão sua vida vai virar um caos também, né? Não tem para onde correr. O terceiro, que é o sono é muito importante. Eleva o cortisol, piora, sim, a parte inflamatória metabólica, e se você perde noites de sono, você mesmo já é médico, já deu vários plantões, né, doutor? Imagina, lembra você passando 24 horas, 36 horas de plantão, como você não ficava. Demorava 2, 3 dias para se recuperar. Agora imagina aquela pessoa que é segurança, por exemplo, que todos os dias, ou o colega que é porteiro, por exemplo, que passa os períodos noturnos ali, né, acordado. Isso para a saúde de uma forma geral é péssimo. E aqui, se você tem insônia, alguma dificuldade para iniciar o sono ou manter-se no sono, você tem medicamento para isso. Inclusive, uma você usa corriqueiramente no seu consultório, que é anti-inflamatório potente, que é a melatonina, melhor deles, né? de todos, né? Exatamente. Que aí não serve nem só para o sono. Às vezes a paciente nem tem um distúrbio do sono, mas como uma melhora clássica ali, né? Pra gente, a melatonina é o principal antioxidante. Né? Pois é. E é um potente antioxidante. Então, assim, esse ponto do sono é extremamente importante. E a água também, não tem para onde correr. Se você não quer errar, já quer começar, 30 a 40 ml por quilo de peso, você já está à frente, muito à frente do que você precisa. Outro detalhezinho da água é só olhe o seu xixi. Se ele tiver um amarelo clarinho ou mais transparente, perfeito, você está bem hidratado. Né? Bom, então já economizou aí quase uma consulta médica, né, pro pessoal. Já comecem. Já vez, chega lá com tudo pronto. E o ponto da medicação, Dr. Rony, hoje nós temos várias medicações que auxiliam não só na melhora aí do metabolismo, desinflamando o paciente a depender das suas doenças, como também melhorando a performance na atividade física, tá? As mulheres com distúrbios hormonais não tem para onde correr, né? Uma mulher com endometriose está sem tratamento, fica sangrando 15 dias, ela vai fazer atividade física ela quer matar qualquer um que passa na frente dela. Então, aqui você fazer o controle hormonal dessa pessoa, dessa mulher, dessa paciente, é extremamente importante para ela performar. Outro detalhe hoje nós temos os análogos de GLP-1 e do GIP, né? O GLP-1 é a semaglutida, o Wegovy, o famoso Ozempic. E a associação com o GIP é o famoso Mounjaro, a tirzepatida. Essas medicações atuam no corpo de várias formas, desinflama, reduz apetite, que vai facilitar o emagrecimento, e nas doenças inflamatórias é extremamente importante, tá? Tanto que hoje até pacientes mais magrinhas, que estão no seu peso normal, se tem síndrome do ovário policístico ou endometriose, eu ainda uso em baixa dose, tá? Não com o intuito de essa paciente ela emagrecer mais, porque piora a situação se isso acontecer. Mas reduzir o processo inflamatório da doença de base. Então, só que essa parte aí não tem muito para onde correr. Tanto a medicação que tira a inflamação,
quantos antioxidantes que tem que ser dosado com muita cautela, isso tem que ser individualizado, como a gente conversou, né? Sem dúvida, sem dúvida. E E eu queria até fazer uma complementação, que assim, minhas pacientes falam, nossa, mas eu posso usar Monjaro, mas eu posso usar o Ozempic? E eu respondo sempre a mesma coisa. Depende. Depende de como você vai usar. Eu não vejo problema, e você mais do que ninguém sabe disso, né? Eu não vejo problema em usar nenhum tipo dessas medicações para poder ajudar no processo de emagrecimento e no processo de desinflamação. E a gente consegue programar isso. Eu prefiro que essa paciente demore para fazer uma transferência, porque esse embrião não vai implantar num ambiente inflamado, num ambiente descompensado, num ambiente inflamado mesmo, assim, mas precisa ter inflamação para ter nidação, né? Mas não essa inflamação sistêmica e crônica, né? Então, assim, a minha paciente, ela tem a liberdade de usar, mas a primeira coisa que eu peço é que seja feito com algum profissional. Porque não adianta emagrecer em peso, eu preciso que ela emagreça em gordura, em qualidade. Então eu preciso que tenha um profissional, como você falou, fazendo cálculo de proteínas, cálculo de macronutrientes para com que esse emagrecimento seja saudável, porque senão passa a ser uma desnutrição, né? Então, não vejo problemas, é uma pergunta que chega praticamente toda semana e é sempre bom frisar isso daí. E dois detalhes importantes, né? Olha da onde você está comprando, que hoje em dia o negócio tá feio, né? Essa questão de trazer do Paraguai em pneu de carro dentro do... Pelo amor de Deus, gente. Saiba da onde você está pegando a medicação, seja da farmácia ou seja de uma clínica responsável. E o segundo ponto importante aqui também é lembrar que tem que suspender antes de você fazer qualquer tipo de procedimento. Exatamente, também, né, a gente programa sempre o fim do tratamento para o início do retorno ali para o preparo endometrial. Aproveitando que você comentou aí sobre algumas medicações, é corriqueiro eu receber no meu consultório casais que estão ali 6 meses, 1 ano tentando engravidar, mas geralmente é só a mulher que começa essa investigação, né? Os homens, eles fogem um pouco. A gente Todos, como homem, né? Todos, a gente como né? homem tende a fugir um pouco desse controle ali, dessas consultas de rotina. A mulher, ela costuma ir mais no ginecologista, vai uma vez por ano. Então, geralmente, as investigações começam com elas. Depois de um tempo, elas chegam até a mim. E durante a nossa pergunta, a gente descobre, né, que esse colega, né, que esse paciente, que esse paciente ele está fazendo uso de algumas medicações indicadas pelo colega ou pelo profissional que trabalha na academia dele, e aí eles não estão conseguindo engravidar. Do pneu do carro também, né? Também do pneu do carro, ou comprado na loja de cavalos, né? E aí eles estão usando... Ai, Jesus. vitaminas, né, digamos assim, como tá aí, suquinho, para poder ficar mais fortinho. E isso, com certeza, é a causa deles não conseguirem engravidar. Pode ser que tenham mais fatores, pode ser, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, pode ser de uma forma bem generalizada, de como que esse suquinho pode interferir no casal de engravidar, né? Na produção mesmo dos espermatozoides. O primeiro ponto, eu acho que a gente tem que até trazer um dado estatístico aqui para todo mundo, né? 30% aí das causas de infertilidade do casal é exclusiva do homem. E aqui eu não estou falando nem do uso do suco em si. Porque hoje em dia isso talvez esteja muito maior, subestimado, né? E lembrando também que de 100% das causas, 50% é dos dois juntos. Então o homem ainda participa muito dessas causas de infertilidade, independente de qual for. A grande questão é, tudo que você usa de hormônio de forma exógena, ou seja, que você esteja aplicando no corpo, o seu corpo ele entende que você já está com muito hormônio. Então ele acaba falando para o seu cérebro, meu amigo, para que você vai estimular a produção? Não precisa segura mais, aí. já tá cheio, segura a bola aí. Vai segurar, o seu testículo
ele vai acabar atrofiando, porque ele entra em desuso, ele não precisa mais de produzir, e você acaba aí a longo prazo tendo problema. Aí aqui é interessante falar para os meninos, inclusive, que estão usando, ou as meninas que sabem que os seus parceiros estão usando, tudo depende de quantidade e tempo de uso e qual medicamento está usando. Se é um medicamento, tem fisiculturista, por exemplo, que usa 4 drogas ao mesmo tempo. Perfeito? Então aqui o ponto é, lembre-se que a célula que produz o espermatozoide, ela tem múltiplas funções. Não é só produzir, é nutrir, é proteger o espermatozoide também. Toda célula que ela tem muita função, o seu metabolismo é muito acelerado, produz muita energia, ela sofre mais. Então, talvez essa pessoa ela ainda recupere a produção natural de testosterona, porque não é a mesma célula. Mas o espermatozoide ele não volta, tá? Então, se você usa a longo prazo, se você usou a curto prazo, e aí eu estou falando 6 meses, mas uma quantidade muito grande, ou se você está usando múltiplas medicações, pode ser que você tenha problema, e a chance é grande. Alessandro, posso confirmar que eu vou ter problema? Em algum grau é muito provável, certo? A maioria dos homens recuperam o eixo. Isso eu tenho que deixar claro, isso é uma verdade. Principalmente aqueles que usam por 2, 3 meses, uma medicação só, algum tipo de testosterona em uma dose menos considerável. Mas a maioria também não recuperam a produção que produziam antes. E talvez, não, aqui eu falei da testosterona, a produção. Agora, do espermatozoide, pode ser que ele até recupere em quantidade, mas não em qualidade. Às vezes o DNA fica prejudicado, a cauda já não tem aquela mobilidade mais, então dificulta chegar no óvulo para ser implantado. Então aqui o ponto é um risco usar. Sem dúvidas. Se você quer usar de qualquer forma, vai no Dr. Rony, coleta, deixa congelado, né? Perfeito, ia trazer essa informação porque mesmo. Não tem jeito. Na dúvida, se você tem medo, não usa. Congela. Ou congela e usa. Né? E faz um acompanhamento. Acho que assim, só resumindo, o cérebro... E deixando claro, né, Dr. Rony? Ninguém aqui está estimulando a você usar, muito pelo contrário. Não use. Não. Se você não tem a necessidade de repor, a nossa indicação é que você não use, porque você pode ter vários problemas. Agora, se você é lazarento, vai usar, quer usar de qualquer jeito, pelo menos faça com responsabilidade. Faça com alguém, procure. Se você quer ser pai em algum momento, congele antes, porque é um tiro no escuro, né, doutor Rony? Desculpa te cortar. Não, na verdade, eu acho que era isso. Era entender que o cérebro, ele tá ali produzindo hormônios, né, que são os mesmos hormônios que vão estimular a produção tanto de espermatozoide quanto da testosterona. Então, se eu dou muita testosterona, esse cérebro entende que tem muita testosterona, ele vai parar de produzir tudo, inclusive o estímulo dos espermatozoides. Eu não preciso de testosterona normal, para ter uma quantidade adequada de espermatozoides. Perfeito. Eu não preciso estar ali viril do ponto de vista de treino, né, para eu poder engravidar a minha mulher. Então eu preciso ver espermograma. Se o espermograma estiver dentro da normalidade, pouco me importa a testosterona. Eu não preciso dessa testosterona dentro da faixa de normalidade. Pelo contrário, se eu der testosterona, eu vou atrapalhar a produção de espermatozoide. Então não dá pra gente repor testosterona em pacientes que querem engravidar. E aí, confirmando o que o Alessandro falou, de fato, se quer fazer uso, que faça com acompanhamento. E mesmo que seja com acompanhamento, se você tiver medo, congela esse sêmen. Não é um custo elevado, né? Congela esse sêmen e faz o que você tem para fazer, sem comprometer. Eu acho que é ter um pouco de responsabilidade com o futuro reprodutivo. Essa que é a minha sugestão. Com o eu do futuro também. Eu falo isso muito para as mulheres, inclusive, né, Dr. Rony? Porque com 20, 25 anos você tem um pensamento.
Eu acho que todos nós temos os nossos demoninhos, né? Sem Com dúvida. 18 a gente não sabe o que a gente vai ser da vida. Com 25 a gente está formando e está com medo do mercado de trabalho. E a mulher nos seus 30, 35 anos bate aquela pergunta: será que eu quero ser mãe? E se ela geralmente, e aqui tem umas que são muito bem definidas, né, doutor? Mas geralmente as mulheres quando chegam nessa idade, elas se questionam as que não queriam. E maioria muda de pensamento, A maioria. né? A maioria. Então, assim... A maioria volta com 42 arrependido. Exatamente. Respeite o seu eu do futuro. Se existe alguma possibilidade de você querer em algum momento, se cuide ou já congele. Eu acho que esse é o melhor caminho que a gente pode dar aqui. Principalmente se você for fazer o uso de algum esteroide. E aqui eu falo até a diferença, né? Quando as pessoas trazem esteroide anabolizante e a gente fala hormônios androgênicos. Hormônios androgênicos são aqueles que a gente usa para diversas situações, como endometriose, a síndrome do ovário policístico. Perfeito. Né? Porque você está abrangendo aqui todas as qualidades dessa medicação. Quando a gente fala hormônios anabólicos, a gente só quer dizer a função de anabolismo, a função de ganhar massa muscular. Então, é a mesma medicação, só que aqui eu só quero para fins estéticos. Se você for usar por algum motivo, pense muito bem, porque pode no futuro te atrapalhar, sem sombra de dúvidas. A performance, ela não pode atrapalhar a paternidade. Eu concordo plenamente com isso. Inclusive, a gente puxa até o gancho aqui, que a gente acabou nem falando, né? A gente puxou os hormônios, que o homem com obesidade, existe uma condição chamada MOSH também, né? Que é o hipogonadismo secundário à obesidade do homem. Então, esses homens, por mais que você tenha falado, doutor, sobre a qualidade do esperma não é ruim, mas ele tá borocochô, porque a testosterona tá de 200, né? Esse homem, a gente não pode deixar ele borocochô assim também. Primeiro, porque ele não vai fazer atividade física. Uhum. Segundo, a testo baixo, ela diminui o metabolismo também. Então, ele vai acabar acumulando mais gordura até em vísceras e aumenta ainda o risco cardiovascular, que é dos doenças do coração e dos vasos. Só que aí a gente tem aquela faca de dois gumes aqui, né? Por um lado, se eu dou a testo exógena, ele acaba se prejudicando na fertilidade. Por outro lado, se eu não dou, ele não vai fazer o que tem que fazer. Então, a gente teria duas opções aqui. Congela e depois faz o uso até ele recuperar o peso para suspender a medicação, ou tem até uma medicação que, dependendo da situação, a gente pode até usar, que é o clomifeno também, Sim. né? Que é um estimulador central da produção ali dos hormônios, que estimula a produção testicular. Mas né? lembrando que ainda eliminar a causa é o melhor caminho, É né? sempre o melhor caminho. Eu acho que sempre quando nós estamos conversando sobre uma situação clínica, a gente tem que botar no centro o cerne dessa situação, né? Se a gente está falando sobre obesidade e a paciente tem uma apneia obstrutiva do sono que piora o sono, não adianta nada eu só botar ele no CPAP. Eu preciso de emagrecer ele para tirar ele do CPAP. O sintoma, ele sempre vai ser reflexo de algo que está sendo gerado por um cerne principal. E é esse cerne sempre que a gente tem que correr atrás, sem sombra de dúvida. Exatamente. Queria trazer aqui também uma coisa que você levantou, né, sobre fragmentação do DNA espermático, sobre alterações morfológicas do sêmen. Não só a obesidade, não só o uso de esteroides, mas outros comportamentos também podem influenciar nisso. Principalmente tabagismo, uso excessivo de álcool, uso excessivo de cafeína, e aqui eu não estou trazendo só quantas xícaras de café, né? Não só xícaras de café, temos balde de café e temos pré-treino que também possuem cafeína em doses estratosféricas e que também impedem, né? Enfim, impedem não, mas atrapalham de forma significativa essa qualidade desse sêmen. Tem até aqueles cafezinho, né? Que é aquela marca famosa. Não vamos entrar em nome comercial, por favor. O vídeo tá no YouTube, entendeu? Não posso ter processos e nem fazer propaganda. Mas é isso. Olhem também, né, a composição. Eu acho que assim, se eu pudesse,
eu andava com um nutricionista do meu né? lado 100% do meu tempo. Porque a suplementação ela vai ser individualizada, o pré-treino ele vai ser analisado, a dieta ela vai ser feita com base no que o paciente, como é o dia do paciente. Não adianta o paciente trabalhar à noite, acordar 9 horas da manhã e o colega querer que Fazer o a paciente mesma dieta que come a gente, 7 né? horas, É né? isso aí. Então, enfim, gente, a gente precisa sempre, voltando no início do podcast aqui, do nosso episódio, a gente precisa sempre individualizar, entender. Então, se eu puder ter uma Nutri para poder, inclusive, analisar todos os suplementos que esse casal usa, né, com certeza a gente vai ter gametas de melhor qualidade, não só o sêmen, mas também o óvulo. Então, eu acho que esses estilos de vida também vão... Acho não, esse estilo de vida vai impactar diretamente no que a gente precisa, que são gametas de qualidade. E, inclusive, saber quando tirar também, né? Porque a hipervitaminose, o consumo excessivo, por exemplo, de zinco, também é tóxico. Tudo que é demais é ruim, inclusive também os antioxidantes. Exatamente. Né? Muitas das vezes a gente vê isso na prática, o paciente ele vai no colega, o colega passa de forma correta, e o paciente some do consultório e vai tomando aquilo ali pro resto da vida, né? Outro dia eu peguei uma hipervitaminose por vitamina D de 300, um paciente que o normal, para vocês saberem, é até 100 no máximo ali, né? Ideal de 80 a 100, 90. Então o paciente chegou com 300, já formando cálculo no rim, pedra, não veio por conta de pedra no rim. Não veio nem por conta da suplementação. Quando eu fui ver, estava tomando 50 mil unidades por semana, já tinha 8 meses. Ou a suplementação do vizinho, né? Exatamente. Ou, enfim... E aí, chás, né? Esses chás aí que a gente não sabe nem da onde vem também. Exatamente. É algo super importante a se considerar. Então, não tome nada sem uma orientação, até para você saber quando retirar, porque isso é de extrema importância. Né? Perfeito. E é isso, né? Que o Alessandro falou, e tudo que a gente vem trazendo aqui é que o espermatozoide também sofre com inflamação. Na verdade, ele é muito mais sensível à inflamação do que qualquer outra célula, ou do que o óvulo especificamente. Então, o espermatozoide é uma célula que precisa ser cuidada, o homem precisa ser estudado e avaliado também, mas o bom disso é que o espermatozoide ele é produzido a cada 90 dias. Então, a gente consegue mudar estilo de vida, a gente consegue tirar os fatores inflamatórios e melhorar esse sêmen. Eu ainda falo brincando, né? Deus, ele olhou para os homens e falou, como eles são lazarentos, eu vou botar 15 milhões como normal para ele, porque eu só preciso de um, né? Exatamente. Então, ali, a quantidade de espermatozoide que o homem produz é cavalar, é muito grande, você só precisa de um viável. 15 milhões em 1 ml, né? Exatamente, podendo chegar até 35 ali nos casos normais, né? Não, então, 200 milhões... Enfim, né? Tem vários pacientes com muitos milhões por ml. Então, e engraçado falar isso. Não, engraçado não, né? Até trágico até. Pode ser, e na maioria das vezes os homens, até que estão usando anabolizantes por curto espaço de tempo e uma dose menor, eles recuperam em quantidade. Mas a qualidade, ela permanece alterada. Tanto a fragmentação do DNA, que causa problemas genéticos aí, quanto a mobilidade, por exemplo, também, que vai dificultar. Não é só você ter em quantidade... Mas se ele não se mexe direito, meu amigo, não adianta de nada. Ele não chega até o óvulo também, né? Exatamente. Ainda não dá para fertilizar por EAD, né? Nem a distância, infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas é isso. Alessandro, eu queria encaminhar para o final com algumas dúvidas que eu pedi assim, para umas pacientes. Falaram, vou estar com um nutrólogo lá, né? Com um colega que faz medicina integrativa. Eu queria... que vocês me dessem ali sugestões de perguntas. E uma delas é assim, quanto tempo antes ali de começar a tentar engravidar, ou, por exemplo, quanto tempo que você precisa para me devolver uma paciente que estava ali inflamada, para eu poder andar e caminhar para uma transferência embrionária? O primeiro ponto que eu já falo, enquanto antes, melhor, né? Se ela chegar com 25 anos de idade, muito melhor.
Porque aí a gente tem tempo de sobra e provavelmente a quantidade e a qualidade desses óvulos são muito melhores, né? Para você se programar para o futuro. Agora, se a gente está falando de uma mulher que está com seus problemas e já está próximo dos seus 35 anos, que a gente sabe que é a faixa onde a piora acontece de forma expressiva, 3 a 6 meses, 3 meses ainda é um período muito curto, a não ser que nós sejamos muito agressivos na terapia. E quando eu falo ser agressivo, quanto mais difícil é de se executar, mais difícil é de seguir e de falhar. Então, quando o déficit calórico é muito grande, aumentar a quantidade de medicamento para inibir a fome, a gente precisa fazer de forma muito rápida, os colaterais são maiores, a chance de insucesso é muito maior também. Lembrando que é o que você falou, doutor Rony. Se a gente suspende a medicação, a gente ainda tem um tempo que a gente precisa esperar para começar o que você precisa de fazer. Sim. Então, são 6 meses mais uma espera, 7 meses, 8 meses. Então, vamos botar aí, 12 meses seria o mundo ideal pra gente, né? Mas 6 dentro das possibilidades. Mas 6 meses seria um tempo hábil, dependendo da disposição da paciente. E óbvio que tem pessoas que respondem melhor também, como é no caso da nossa paciente agora em conjunto, vou falar o nome dela aqui, mas que ela mesma agora quer ficar mais 2 meses já emagrecendo, porque ela tá maravilhosa, né? É isso. Gostou do processo, vamos dizer assim, né? É quando a gente vê resultado, né? Quando a gente vê melhora, disposição, a gente acaba se encantando com aquilo e querendo continuar. Realmente não tem pressa. É melhor a gente ir no melhor momento. E é até o que eu faço um pouco no consultório, inclusive, doutor. O primeiro mês eu acelero. Porque o primeiro mês é onde a pessoa precisa de ver resultado. Ela viu o resultado, ela anima. Depois eu posso desacelerar um pouco para ficar mais tolerável, vamos dizer assim. Agora, quando você se olha no espelho, bota uma roupa, se você desincha, né? Porque o processo inflamatório deixa você retida de líquido. Você perde aqueles 4, 5 primeiros quilos em um curto espaço de tempo, a pessoa já se sente outra, mais disposta, melhor, de bem com a vida, né? E, inclusive, a gente nem tocou muito nesse ponto do assunto, ficou falando de metabolismo, inflamação, tudo, mas tem todo esse lado também, né? A gente sabe que, por exemplo, libido não envolve só hormônio, né? Libido envolve tudo que você vive no ambiente. Seja você estar bem consigo mesmo, seja você não ter problemas no trabalho, por exemplo, não sofrer um bullying na rua, é outro exemplo também que acontece de forma corriqueira. É multifatorial, né? É multifatorial, né? Emocional. Exatamente. A relação sexual por obrigação. Exatamente. E aí entra o ponto onde a pessoa tem uma resposta, ela já começa a se ver de outra forma. Então tudo fica mais fácil. Satisfeito, né? Com a gente mesmo, as coisas Exatamente. realmente ficam mais fáceis. E lembrando que a gente está falando de gestação, né? Como você mesmo citou, a fertilidade ela é bem democrática, ela tem causas tanto masculinas quanto femininas, então a gente está falando aqui na mulher mudando o seu estilo de vida, mas o homem, sem dúvidas, precisa também mudar e acompanhar seu estilo de vida, principalmente se a gente estiver falando aqui de pacientes que querem engravidar de forma natural. A gente fala muito em fertilização in vitro, a gente fala muito em outros tratamentos de alta complexidade, mas a fertilidade também é de forma natural. Então essa mudança precisa ser dentro de casa, essa mudança precisa ser conjugal. Perfeito. Então quanto mais gente envolvidos nisso, melhor. Né? Eu brinco que o salaminho ele não aparece na geladeira. Alguém comprou o salaminho, alguém comprou o biscoito. Né? Então, enfim, se é uma casa que está unida em um propósito, vai ser muito mais fácil da gente conseguir sucesso nesse propósito. Perfeito. Até porque o ambiente molda, né? A gente fala isso muito para a empresa, se você quer crescer na vida de uma forma geral, você tem que estar perto de quem você quer ser no futuro, né? E aqui é a mesma coisa, se você quer gestar, você precisa de ter do seu lado quem te apoia e quem está fazendo com você. Porque os dois precisam de melhorar. Sem né? dúvida. É um apoio mútuo ali, né? Tem que ser mútuo, não tem pra onde correr. Acho que ficou até redundante a fala, mas é pra ficar redundante mesmo. É isso. Meu amigo, queria te agradecer pela isso, parceria de sempre. Cuidar das minhas pacientes, desinflamar minhas pacientes, preparar essa casinha para poder receber esses embriões. Em alguns casos, recuperar esse sêmen, né? Para a gente poder seguir com o tratamento.
E em alguns casos também fazer igual aquele ditado que tem, né? Beber Monjaro, beber Ozempic, Exatamente, né? Que às vezes não precisa nem de transferir, ela engravida de forma natural também, né? Vem antes da gente começar o tratamento. Isso aí. Mas é isso, queria te agradecer a disponibilidade, o compartilhamento aqui de conteúdos foi incrível. E é isso. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, tô aqui. Marcaremos. Vou aproveitar aí dessa. Porque, gente, o homem tem tudo, né? O homem é nefrologista, fez clínica médica, fez pós em nutrologia, precisa aproveitar. E tô no 8º período de nutrição clínica ainda. É multifuncional. Mas obrigado mais uma vez, Nada, irmão. Meu querido. E queria, gente, pedir para vocês, né? Bom, com certeza vocês conhecem alguém que quer engravidar, alguém aí que gosta da vitamina, gosta do suquinho. Então encaminha esse podcast para essa pessoa também, para poder ela vir aqui, se preparar, entender como ela precisa melhorar tanto a mulher, mas como o homem principalmente, que a gente percebe uma rigidez maior em aceitar. Obrigado mais uma vez por me acompanhar aqui nesse episódio até o final. Encaminha muito, curte, ativa aí as notificações e a gente se vê no próximo, tá bom? Obrigado.